Apresentamos aos senhores o professor Muriel Pinto. Cursou Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Licenciado em Geografia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus Santo Ângelo, em 2007. Mestre em Desenvolvimento Regional, bolsista CAPES pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Doutor em Geografia pela URGS, bolsista CAPES em 2015. Coordenador acadêmico e professor adjunto primeiro da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas na PPGPP Unipampa. Mestrado profissional e dos cursos de graduação em licenciatura em Ciências Humanas, Ciências Sociais, Ciências Políticas da Unipampa e da licenciatura em Geografia, EAD, Unipampa. Líder do grupo de pesquisa vinculado à CNPq, LabPoliter, Laboratório de Políticas Públicas e Territórios Fronteiriços. Tutor do PET, História da África da Unipampa. Membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais de São Borja, atua nas seguintes temáticas: políticas culturais e educacionais, identidades socioterritoriais, integração fronteiriça Brasil-Argentina e governança territorial na Bacia do Prata e nas missões jesuítico-guaranis. Então, a partir desse momento, professor, muito obrigado. E eu convido a mesa, vamos para a plenária, para a gente poder também prestigiar. A partir desse momento, meu professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Vou passar aqui o material para colocar lá no computador. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos, então, e a todas, né? Eu vou ficar por aqui, por baixo, acho que é melhor. Bom, na proposta, então, para a fala, tentei fazer o mais didático possível para que a gente pudesse entender um pouco, né, sobre essa região que nós estamos aqui, neste evento, né, que é uma região histórica na América do Sul, né, não só no Brasil, que é a região missioneira, né, região das missões jesuítico-guaranis. Nós estamos em São Borja, então, né, que é uma cidade que tem uma importância histórica, social e política e cultural de grande relevância na América do Sul, né, não só pela história contemporânea, né, dos presidentes Getúlio Vargas e João Goulart, mas também por vários momentos históricos da América do Sul. Muitos deles cruzaram por aqui, né. Um deles foram as missões, né, dos jesuítas e dos guaranis. São Borja é um dos 7 povos, né, missioneiro, acho que vai aparecer ali agora, e tem uma relação muito estreita com os povos do outro lado do rio, Uruguai, né? Nós temos 7 povos brasileiros, mas dentro da região missioneira nós temos reconhecidos 30 povoados jesuítico-guaranis, mas na verdade se sabe que são muito mais, né? Chegam a ser a mais de 50, né, povoados que houveram no período missioneiro jesuítico-guarani. E a redução de São Francisco de Borja, que é onde nós estamos, São Borja, ela é uma das raras reduções que estava praticamente articulada com outra redução, que é a redução de Santo Tomé. Aqui do outro lado, para quem está visitando, né, vale a pena conhecer. No outro lado, aqui nós estamos na província de Corrientes, né, na Argentina, uma região artisticamente, culturalmente, né, muito importante, né, no território argentino, que tem um diálogo muito forte com esta região das missões, né. Então, falando em cultura gaúcha, falando em identidade, né, regional, essa região, podemos dizer assim, é uma região que mistura vários tipos de gaúchos, né, que nós temos na região platina, o gaúcho aqui do Rio Grandense, o gaúcho argentino, o gaúcho uruguaio, se mistura muito nesta região, né.
Então, por isso a importância social, cultural, histórica desta região, não só para a formação cultural, social e política do Brasil e do Rio Grande do Sul, mas também para o Prata, né? Em virtude de nós estarmos numa localização estratégica na bacia do Prata. Estamos exatamente no curso médio do Rio Uruguai, bem no curso médio do Rio Uruguai, e no curso, exatamente bem no entremeio da Mesopotâmia do Prata, entre o Rio Paraná, Uruguai e Paraguai. Então, geopoliticamente, essa região até hoje é muito importante no cenário internacional, em virtude de estar numa localização estratégica na Bacia do Prata, né? Não é à toa que nós temos aqui a primeira aduana integrada de fronteira do Mercosul, né? Junto com a Argentina, é um trabalho em conjunto com os argentinos. Quando foi criada a ponte de integração, foi na década de 90, né? Está finalizando a concessão agora, a primeira concessão pública. No governo Fernando Henrique Cardoso, se cria a primeira aduana integrada do Mercosul, né? Que é aqui na margem do Rio Uruguai, só que no lado argentino. Então tem uma grande importância geopolítica esta região para a América do Sul, né? Um dos fluxos da indústria automobilística, o fluxo de turistas, as trocas culturais, comerciais, enfim, são de grande importância para essa região. E dentro das áreas urbanas dos municípios, que fazem parte os 7 povos, os 30 povos missioneiros, existe um grande número de sítios arqueológicos abaixo das áreas urbanas, visto que as missões jesuítico-guarani, dá para passar? Mais um para nós, pode ser. Elas tiveram uma grande influência, principalmente de arquitetos italianos que vieram com uma grande influência do Renascimento, né, do Barroco, né? Acabaram criando as áreas urbanas artisticamente influenciadas por italianos. São Borja, por exemplo, o arquiteto que fundou São Borja foi José Brazanelli, que era considerado um dos maiores arquitetos jesuítas do Renascimento, né? Foi influenciado por Bernini, que era um dos maiores escultores do Renascimento, né? Que criou a famosa obra Medusa, né? Da Medusa. Ele ajudou a construir São Borja, né? Brazanelli construiu São Borja e outras grandes reduções no lado argentino e no Paraguai, que são consideradas, todas as reduções que foram criadas por Brazanelli, são consideradas as mais imponentes artisticamente das missões. Então vocês estão exatamente numa cidade aonde artisticamente, politicamente, desde o período dos Guarani, foi considerada uma das reduções mais importantes na arte, na política e nas todas as manifestações culturais, que depois influenciaram politicamente essa cidade a ter 2 presidentes da República, né? Antropologicamente a gente pode pensar, né, a importância de São Borja, da redução de São Borja para a política nacional, para a musicalidade gaúcha, né? Nós temos aqui, além dos troncos missioneiros, aqui perto de São Luís, nós também temos o grupo Zangueras aqui, nessa região, né? Que é um grupo de grande influência artística, né? Que tem uma grande influência, bebem da cultura missioneira, e também a importância artística nas esculturas, né? Para quem tiver a oportunidade de visitar os museus, nós temos um museu missioneiro aqui pertinho, próximo à Praça da Lagoa, e a igreja central da cidade tem uma obra que é considerada a obra mais imponente das missões do que diz respeito à arte, é a obra de São Francisco de Borja. Para quem gosta de arte, né, de esculturas, enfim, do barroco, está na igreja central da cidade, é considerada pelos estudiosos, né, da história da arte, a obra mais imponente das missões.
Dá para passar. Então, dá para passar mais um para nós. Mais um. Aí. Eu vou discutir um pouco com vocês, já que a gente está num evento tradicionalista, né? Onde a música é muito importante, né? As musicalidades, as mais diversas musicalidades, né? Não só a música escrita, mas também a música, os eventos, os festivais, né? As composições, né? As musicalidades. Nós estamos numa região, então, cultural missioneira. No Brasil, infelizmente, até hoje, nós não temos nenhuma região oficial que se denomine missões. Oficial. Na Argentina nós temos a província de Misiones, é um estado argentino, né? Olha a visão política e cultural argentina, diferente do Brasil, né? É uma região oficial na Argentina, a província de Misiones, é um estado argentino. No Brasil nós não temos a região aqui missioneira, mas ela não é uma região oficial, ela é uma região de planejamento. Nós temos os Coredes e também temos a região histórica das missões, né? Na história é considerada uma região histórica, né? Mas não temos uma região oficial. Mas essa região aqui que nós estamos, ela tem uma grande importância na geografia musical regional, no Prata, visto que a musicalidade correntina do chamamé, principalmente, que tem uma grande influência dos Guarani também, né? A musicalidade do chamamé surge, originária dos povos originários Guarani, ela é muito influente nesta região, né? Toda a musicalidade do chamamé tem um diálogo com a história missioneira dos Guarani, né? E isso se representa socialmente nos festivais musicais. Nós temos muitos músicos nesta região, poetas, escritores, que reproduzem socialmente o vivido das pessoas. São pessoas abnegadas culturalmente, artisticamente, em reproduzir a musicalidade, a dança, né, que se articula com isso, né? E isso mostra exatamente a mistura cultural. Nós estamos numa região do Prata que envolve uma grande mistura cultural do nativo indígena, não só o Guarani, como os Guenoas, os Minuanos, os Charruas, que eram nativos que até hoje se fazem presente nas periferias, né? Não são comunidades primitivas, mas são comunidades tradicionais. Se mistura com as práticas da estância. Então tem um gaúcho, um tipo de gaúcho nessa região que se discute muito, que é o gaúcho missioneiro, né? O que é esse gaúcho missioneiro? Que é o gaúcho que tem as práticas tradicionalistas, mas ele também bebe do nativismo, né? E também de uma herança cultural, histórica e social que remete constantemente ao período jesuítico guarani, né? E essa relação desse gaúcho missioneiro, ela é marcada pela utopia, né? Pela mística, pelas religiosidades, muito fortes as religiosidades, né? As mais diversas religiosidades, as crenças, os imaginários populares, as lendas, os mitos, né? Isso se reproduz na musicalidade, na dança, né? A relação com o rio é muito forte, né? Nós estamos todo numa costa do Rio Uruguai, que é todo um Brasil totalmente diferente. A gente ao mesmo tempo está no Brasil, ao mesmo tempo está na Argentina, né? Essa relação é muito presente nesta região, né? E isso tudo marca o gaúcho regional, né? Eu gostaria de parabenizar o pessoal da organização, né, dessa atividade, em virtude, nós já tivemos uma atividade anterior aqui no CTG,
E acho que é muito interessante nessa troca de conhecimento entre a academia com os movimentos, mais diversos movimentos que nós temos na sociedade do Rio Grande do Sul. Porque nós comentamos um tempo atrás, muito da história do Rio Grande do Sul, ela foi contada pelo que os governadores queriam, os governantes queriam, né? E depois tu pega o documento original, muita coisa não se comprova. Por exemplo, só um exemplo, nas missões, se idolatra Sepete Araju como o maior líder missioneiro, ok? Mas se visitar qualquer aldeia guarani, perguntar quem é o maior líder guarani, é Cepé ou Andrezito Guacurari Artigas? O Guarani vai dizer, é Andrezito Guacurari Artigas. Quem foi Andrezito Guacurari? Foi um nativo guarani que é desta região. Você tem uma disputa em São Borja e Santo Tomé, né, para ver onde nasceu. Mas Andrezito é considerado, idolatrado pelos Guarani, porque Andrezito circulava em todos os países onde haviam guaranis, em todos os territórios, no atual território paraguaio, no atual território argentino e nas reduções do atual território brasileiro. Então ele exatamente era o legítimo representante guarani, porque ele circulava entre os povoados, todos os povoados guarani. Para os guarani, eles não têm um país, eles têm uma nação guarani. É uma nação guarani, é uma região. Né? Na ideologia guarani não existe demarcação territorial, política administrativa. Quando surgiu na República Federativa do Brasil, quando surgiu as repúblicas Argentina e do Paraguai, foram decisões político-administrativas, de independência dos estados nacionais. Né? Mas antes dos estados nacionais, haviam esses grupos, né, povoados que já estavam nesta região. Existem relatos, pesquisas que comprovam que existiam povos muito anteriores a estes, né, pré-históricos nessa região. Né? Então tudo isso está presente na identidade do gaúcho. Né? Dá para voltar para nós aquelas imagens que estavam lá. Então, por exemplo, né, aqui em São Borja nós já tivemos mais festivais, né, agora ainda temos alguns. Nós tivemos já o Festival Ronda de São Pedro, né, que era o Centro Nativista Boitatá, que organizava, parece que está querendo retomar, né, assim esperamos, oxalá, que era um festival muito interessante, né, que geralmente, na período das festividades juninas ali, né, tinha um festival com grande número de participantes, né. Ainda nós temos aqui a barranca, né, tradicional barranca, e ligado também ao grupo Zangueras, os troncos missioneiros, né. Eu trago mais aqui as simbologias, né, como está presente a simbologia missioneira em muitos grupos musicais, centros tradicionalistas desta região, do Rio Grande do Sul inteiro, né. Bom dia a todos aqueles que eu não cumprimentei. Eu peço encarecidamente mais silêncio, que o Muriel foi trazido aqui para nos ensinar, é uma pessoa que estuda sobre isso, e nós tradicionalistas às vezes temos na cabeça que a gente sabe de tudo. A gente sabe de missões, a gente sabe de Índia, a gente não precisa aprender. E por causa dessas questões, às vezes a gente continua esquecendo de debater alguns assuntos. Então, por favor, vamos escutar, vamos ter respeito com essa pessoa que estuda e que se disponibilizou a sair de casa para vir falar um pouco para nós. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Bom, retomando ali então, pessoal, tem várias simbologias, né, nos grupos. Não confesso que não conheço do grande parte do MTG, mas suspeito que se fizer um estudo das logomarcas dos CTGs, um grande número deles vai aparecer com simbologias que remetem ao período missioneiro, né? É uma raiz, né, gaúcha, né, as missões. São Borja não é diferente, o Boitatá lá aparece, né, a lenda do Boitatá com a cruz de Lorena, né, tá, que é uma simbologia muito forte dessa região. Ali aparece uma imagem, pena que não dá para ver muito bem. Nós temos aqui em São Borja o escultor Rossini Rodrigues, né, que é premiadíssimo na Unesco já.
E o Racine representa, nas suas esculturas, quem seria o gaúcho regional, né? E é muito interessante de perceber nas esculturas dele o perfil do indígena com a indumentária do gaúcho, né? Com a musicalidade, né? Toda a musicalidade do gaúcho envolvida, tá? Dá para passar? Passa. Tem que dar mais um tempo, posso dar uma olhadinha aqui só para ver contigo o que mais tem para cá. Bom, aqui eu quero apresentar um pouco sobre essa relação que ainda é presente, né, na região missioneira, não só das aldeias guaranis, né, mas também das comunidades que moram nas periferias, principalmente, né. As áreas centrais dessas regiões, quem povoavam elas eram os guaranis, nas reduções, juntamente com alguns jesuítas que vieram para processo de evangelização, né? Mas após o final das missões, muitos dos nativos migraram para outras regiões, alguns foram mortos e outros migraram para as periferias espaciais dessas áreas urbanas, né? E se vocês observarem no perfil das pessoas da região étnico, vocês vão ver que tem um grande número de descendentes, né, dos Guarani. Claro que já tem um grande cruzamento, já houve cruzamento, ou com o branco, ou com o negro. Uhum. Não, tem documentos de pesquisadores que comprovam, além de Guaranis, Guenoas, né, e Araós. Quem que eram os Guenoas? Né? Pergunta do presidente do MTG, né, do Congresso, né? Os Guenoas eram os nativos que não estavam adeptos à religião católica. Eles eram considerados aqueles índios que não estavam adeptos ao novo processo que estava se implementando, né? Porque na época aqui na região, antes do período reducional, né, o gado vivia ao léu, né? Depois que introduzido ao gado, aí depois se cria todo o conceito de estância que nós temos hoje. Ele surgiu no período reducional. A estância era um espaço de convivência social e também produtivo, né? Que depois começou a se criar o gado confinado, né, na própria período missioneiro reducional, né? E antes disso, a região era fadada ao fracasso, essa região, em virtude que ela não tinha matéria-prima para o fluxo do capital internacional. Nós não tínhamos até então produto totalmente voltado para exportação. E o primeiro produto com a matéria-prima vasta que se tinha era o gado, foi o gado, né? E todo o conceito de estância, depois de criação, de confinamento do gado, ele veio nesse período também, né? Acho que isso é muito importante se refletir, né? No conceito de estância atual, o conceito de estância surge antes do período, digamos, do final das missões. Ele surge no início, né, aonde se organiza a produção, né, o confinamento do gado para o fluxo do capital internacional. Muitos alegam que o conceito de fronteira nessa região, fronteira política, ele passa a surgir nesse período, porque começa a se demarcar, né, o território para criar o gado, né, e começa a gerar divisas, né, fronteiras no território, que depois surge a batalha pela independência dos Estados nacionais, né? Bueno, dá para passar? Bom, outra questão interessante, né, que nós temos muito nessa região das missões e do Rio Uruguai é as comunidades ribeirinhas, né? Para quem já teve a oportunidade de ir no Porto, comer um peixe frito lá no Porto, né? Importante ponto turístico aqui de São Borja, vale a pena conhecer. Nós temos o bairro do Passo, aqui de São Borja, que é o maior bairro de São Borja, que fica nas margens do Rio Uruguai. O bairro do Passo é o bairro onde nós temos as comunidades ribeirinhas aqui em São Borja, a grande maioria das comunidades, né?
pescadores e ribeirinhos. Os ribeirinhos, muitos deles, mantêm práticas de vidas tradicionais, né, que dialogam com o período missioneiro, tradicional, né, dos Guarani. Não só a prática da pesca, mas várias práticas, né, relação com o rio, relação com o meio natural. Muitas das lendas, né, que surgiram no Rio Grande do Sul, até esse dia eu comprei um livro de mitos e lendas de todo o Brasil, aparece um grande número de mitos e lendas desta região. São lendas que envolvem a visão do nativo com a relação com o meio natural. Essa região era uma região, até hoje, da metade sul do Rio Grande do Sul, é uma região que é um grande vazio demográfico, né? Existe muita área territorial e poucos habitantes. É uma região que tem uma densidade demográfica muito baixa, né, em número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, se a gente olhar, as áreas urbanas são minúsculas, perto das áreas de campo. Até Buenos Aires, baixa, né? Dá para pegar mais ou menos ali, ó, a região do Pampa, né? É uma região ali quadriculado aqui, né? Deixa aqui ficar melhor. Nesse mapinha de baixo ali, toda a área em verde escuro seria o Pampa, né? Pegaria da metade sul do Rio Grande do Sul para dentro do território argentino, passando quase a metade do território argentino a leste do território argentino, até o centro da Argentina, pegando até a província de Buenos Aires e para o lado da República do Uruguai, oriental do Uruguai. Então é uma grande área, né, de campos, né, capoeirões e campos, né, que é a região, está na abrangência da região platina, né, toda a região do Prata. Então é uma grande área com pequenas áreas urbanas, né. Então imaginem isso, essa região há 200, 300 anos atrás, que as áreas urbanas que existiam eram as áreas urbanas das reduções, que eram menores ainda. Uma redução jesuítica eram próximo a 20 quarteirões na área central. A redução de São Borja, ela está toda em torno da Praça Central. Nós acabamos de descobrir que em São Borja um sítio arqueológico. Ele foi reconhecido pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, foi registrado no Conselho Nacional de Arqueologia. Dos 7 povos, era o único que ainda não tinha reconhecido o sítio arqueológico. Então, para quem estiver circulando na área central de São Borja, em todo o entorno da praça, 12 quarteirões no entorno da praça central, é hoje o sítio arqueológico da redução de São Francisco de Borja. Tá? Então, além de ter resquícios embaixo da terra, tem muitos resquícios ainda em pé, porque muitos dos casarões antigos dos estancieiros foram construídos com remanescentes das missões, né? Então tem remanescente em pé, tá? E nós descobrimos uma casa que tinha uma peça da casa totalmente intacta do período das missões. A gente suspeita que era onde era a casa dos nativos, né, dos índios, né? Tá? Então imaginem há 300 anos, com pouca área urbana, muita área verde. Muitos estudiosos consideram essa região como uma região de floresta também, né? Nós temos muita mata nativa na beira dos rios, que formam grandes matas de florestas, né? Que mistura a Mata Atlântica com o bioma pampiano mesmo, né? De campo. E imaginem isso, os nativos vivendo nesse meio, com várias fauna e flora, né? Um exemplo que poderiam se enxergar, né, no meio disso, né? Por isso surgiram as lendas, né? Tem essa relação com o nativo. A lenda do Boitatá é um exemplo, né? E outra questão é a importância natural, do meio natural, né? Morou em São Borja por 22 anos Aimé Bonpland, um francês chamado Aimé Bonpland. Quem foi Bonpland? Para quem estudou botânica ou estuda botânica, Bonpland é considerado um dos 3 maiores botânicos da história. É uma tríade, é Humboldt, Kunth e Bonpland. Bonpland morou 22 anos em São Borja.
Então, por causa da importância natural desta região. Né? Além, culturalmente, o grande manancial natural, né, hídrico, de fauna, de flora, também faz parte da história do Rio Grande do Sul e do Prata. Né? Isso tudo faz parte, né? Não só as práticas sociais, mas também os elementos naturais, a importância disso, né, para os imaginários, né, sociais do gaúcho. Né. Bom, da minha parte seria isso, eu fico à disposição, né, algum questionamento, alguma pergunta, enfim. Obrigado pela oportunidade, novamente agradecer. Eu só queria fazer uma divulgação aqui, eu sei que tem vários estudantes, dá para passar para nós lá, tem vários estudantes do ensino médio, estão finalizando o ensino médio, e vão fazer o processo do SISU agora, tá? Nós temos aqui em São Borja uma universidade federal, que é a Unipampa, tá? Um campus aqui em São Borja, e atualmente sou coordenador acadêmico da Unipampa. A Universidade Federal do Pampa, aqui em São Borja, a maioria dos cursos tem conceito máximo na avaliação do Ministério da Educação, e estamos ofertando 350 vagas agora no processo do SISU, que é o processo de ingresso nas universidades públicas para aqueles que prestaram o Enem em 2018, tá? Então ela é totalmente pública, gratuita e de qualidade para quem gostar de São Borja e quiser ficar em São Borja, que é uma cidade acolhedora, tem muita cultura gaúcha, né? Então fica o convite. Nós temos na Unipampa, então, Ciências Humanas e Licenciatura, uma graduação, um bacharelado em Ciência Política. Nós estamos com o primeiro processo seletivo da graduação em Direito, nós acabamos de ter um curso autorizado pelo Ministério da Educação, tá? Temos 50 vagas no curso de Direito, uma batalha da comunidade que mais de 10 anos, né, conseguimos, com a ajuda de vários atores da sociedade, aprovar um curso de Direito aqui em São Borja. Temos jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas e serviço social, tá? Então abre agora o processo de inscrição de 22 a 25 de janeiro no site do SISU. Fica o convite então aos estudantes e pessoas que fizeram o Enem que possam se inscrever na Unipampa aqui de São Borja. E obrigado pelo convite e parabéns pela atividade. Obrigado, professor. Mas eu quero passar para fazer o agradecimento em nome da presidência. Ele é da casa, o nosso segundo vice-presidente do Congresso. Bom, primeiramente, um bom dia. Para mim é uma satisfação muito grande receber o meu professor. Para mim é um espelho que eu tenho hoje dentro da Universidade Unipampa. Obrigado, professor Dr. Muriel Pinto. Foi meu professor por 3 a 4 semestres. Eu tenho orgulho de dizer, faço ciência política na Unipampa. Sou acadêmico, pretendo me formar agora, final de 2019. E não saí de dentro da Unipampa até hoje por ser uma família. Nós temos de dizer, o MTG também é uma família. Por isso que até hoje eu não saí de dentro da Unipampa. Por isso que temos que fortalecer o nosso movimento, Ayrton. O nosso movimento, que se diz Movimento Tradicionalista Gaúcho, também tem essa referência. Somos uma família, Unipampa é uma família e a nossa entidade, Centro Nativista Boitatá, CTG Tropilha Crioula, São Borja, é a nossa família. Obrigado, doutor, por essa explanação, para vermos o que temos de bom, o que temos de salutar dentro da nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade histórica, é uma cidade que só para todo o Brasil traz sempre grandes lembranças. Todas as pessoas que vêm a São Borja levam de São Borja este que é um reconhecimento, uma lembrança boa. São Borja agradece a todos vocês de todas as querências que estão aqui junto conosco neste congresso tradicionalista. E mais uma vez, doutor, obrigado. Obrigado ao meu presidente Ayrton Tim por ter me dado essa satisfação de agradecer a esta belíssima palestra que tu veio proferir para nós. Obrigado, doutor.